Existe um nome que foi sussurrado com medo e reverência por 2 milênios. Um nome que a história oficial tentou silenciar, manchar e reduzir a uma mentira conveniente. Maria Madalena. Para a maioria, uma prostituta arrependida aos pés de Cristo. Mas essa é a versão que eles queriam que você acreditasse. A verdade é infinitamente mais perigosa. Prepare-se, porque hoje vamos puxar o fio que pode desfazer toda a tapeçaria da história como a conhecemos. Vamos começar com um fato inegável. O nome de Maria Madalena aparece mais vezes nos evangelhos canônicos do que a maioria dos 12 apóstolos. Pense nisso. Mais importante que muitos dos homens que se tornariam os pilares da igreja. Então, por que ela foi rebaixada? Seu nome, Madalena, significa de Magdala, uma cidade portuária rica na Galileia. Um centro comercial onde as mulheres, surpreendentemente, possuíam independência financeira. Isso já destrói a imagem da mulher marginalizada. O rótulo de prostituta, ele não está na Bíblia. Essa marca foi forjada 600 anos depois, em um sermão, pelo Papa Gregório Magno. Ele fundiu 3 mulheres diferentes em uma só e criou o mito perfeito. A pecadora que precisa da autoridade masculina da igreja para ser salva. Uma narrativa perfeita para uma instituição que estava consolidando seu poder sobre o mundo. Um poder exclusivamente masculino. Mas apagar sua imagem não era o suficiente. Era preciso apagar o motivo pelo qual ela era tão importante. Porque Maria Madalena não foi apenas uma seguidora. Ela foi a apóstola dos apóstolos. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Antes de Pedro, antes de João, antes de qualquer um deles, foi a ela que Jesus apareceu primeiro. Em uma cultura onde o testemunho de uma mulher não tinha valor legal, este detalhe não é um acidente, é uma declaração. Uma declaração que aponta para uma verdade muito mais profunda e perturbadora. Os evangelhos que a igreja baniu, os chamados apócrifos, nos dão a peça que falta. No evangelho de Maria, ela não é apenas uma testemunha, ela é uma líder. Ela consola, ensina e guia os apóstolos aterrorizados. E é ali que a fratura na história acontece. Pedro, o futuro Papa, a confronta e sua pergunta ecoa até hoje. O Salvador realmente falou com uma mulher em segredo, sem o nosso conhecimento? Devemos todos nos virar e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? Pedro não questionava apenas a presença dela. Ele questionava sua autoridade. Ele temia o conhecimento que ela, e apenas ela, havia recebido. Que conhecimento era esse? Que segredo Jesus confiou a ela, capaz de fazer tremer o futuro líder da igreja? A resposta nos leva para fora dos muros de Roma, para as areias do Egito, onde estes textos foram encontrados, e para o coração de um mistério que o Vaticano, ainda hoje, tenta conter. Enquanto os evangelhos oficiais silenciam sobre o destino de Madalena, os textos proibidos gritam. O evangelho de Maria e o evangelho de Filipe pintam o retrato de uma mulher que era mais do que discípula. Ela era a companheira. A palavra grega usada, koinonos, implica uma parceria profunda, íntima, espiritual. Quando os apóstolos estão com medo, é Maria quem os consola, dizendo: não chorem, nem se lamentem, nem duvidem, pois a graça dele estará inteiramente com vocês e os protegerá. Ela então compartilha os ensinamentos secretos que recebeu de Jesus. E o conteúdo é uma bomba atômica para a religião organizada.
Ela fala sobre a ascensão da alma, sobre superar as paixões e os poderes falsos que nos aprisionam. E o mais perigoso de tudo, ela fala sobre encontrar o divino dentro de si mesmo, sem intermediários. Você entende o perigo disso? Uma mensagem que torna toda a hierarquia eclesiástica irrelevante? Se cada pessoa tem uma conexão direta com Deus, para que serve a estrutura de poder da igreja? Ela desmorona. E quem era a guardiã dessa verdade libertadora? Maria Madalena. Agora faz sentido. Agora a mancha, o silêncio, a distorção, tudo se encaixa. Não se tratava de moralidade, tratava-se de poder. Era mais fácil demonizá-la como uma pecadora do que admitir que ela era uma mestra, com um conhecimento capaz de implodir os alicerces de Roma. Mas a perseguição estava apenas começando. A tradição diz que ela precisou fugir da Terra Santa. Mas ela não fugiu sozinha, e ela não carregava apenas conhecimento. A lenda diz que ela carregava algo, ou alguém, que daria início à maior conspiração da história da humanidade. O sul da França, uma região mergulhada em misticismo e heresia. É para cá que as lendas nos trazem. Uma antiga tradição provençal afirma que Maria Madalena desembarcou aqui, em um barco sem leme ou velas. Com ela, Lázaro, Marta e outros seguidores. Eles não estavam em uma missão, estavam em uma fuga. Eles carregavam o legado de Cristo. Mas que legado era esse? Aqui, a história se divide em duas vertentes, ambas perigosas. A primeira, que ela carregava os pergaminhos originais, os ensinamentos esotéricos de Jesus, em sua forma mais pura. A segunda vertente é a que fez o chão da Europa tremer por séculos. A teoria que alimentou sociedades secretas, a que levou os cavaleiros templários a se tornarem a força mais poderosa do continente e depois a serem queimados por isso. A ideia de que o Santo Graal não era um cálice, era o San Reale, o sangue real. A teoria de que Maria Madalena não fugiu apenas com conhecimento, ela fugiu grávida, carregando no ventre a descendência de Jesus. Uma linhagem biológica, divina, que, se comprovada, mudaria tudo. O casamento, para os judeus da época, era uma obrigação, especialmente para um rabi. A solteirice de Jesus nos evangelhos canônicos é, na verdade, historicamente estranha. Mas um Jesus casado com uma herdeira, isso não apenas humaniza o Messias. Isso estabelece uma dinastia sagrada, uma dinastia cujo poder não viria de Roma, mas diretamente de Deus. E essa é a heresia suprema. Templários, cátaros, rosacruzes, todos de alguma forma parecem estar conectados a essa busca, a proteção dessa linhagem secreta. Se isso for verdade, o maior tesouro do cristianismo não está guardado a 7 chaves no Vaticano. Ele corre no sangue de famílias que vivem entre nós. E os sinais? Eles estão por toda parte, escondidos à vista de todos, em códigos, na arquitetura de catedrais, nos vitrais de Chartres e no mistério indecifrável de uma pequena vila chamada Rennes-le-Châtelet. Século XIX, Rennes-le-Châtelet, um padre pobre chamado Bérenger Saunier, descobre algo dentro do pilar de sua igreja, pergaminhos. Da noite para o dia, ele se torna inexplicavelmente rico. Ele reforma a sua igreja e a decora com uma simbologia bizarra e herética, uma estátua do demônio Asmodeus, guardião de segredos, logo na entrada. Uma imagem de Maria Madalena, em destaque absoluto. Ele sabe de algo que o deixa rico e aterrorizado. Ele morre, levando o segredo para o túmulo. Mas o que ele encontrou? Provas da linhagem? Mapas para um tesouro? Ou os próprios evangelhos perdidos de Madalena? O fato é que o conhecimento sobreviveu. Ele foi perseguido, caçado pela Inquisição, quase exterminado junto com os cátaros, mas nunca foi apagado. Ele se escondeu em poemas, em canções de trovadores, na geometria sagrada das catedrais góticas, construídas pelos templários. E talvez o mais irônico de tudo é que cópias desses documentos proibidos repousam hoje na biblioteca secreta do Vaticano.
Documentos que, se revelados, não apenas reescreveriam a história, eles a demoliriam. Porque, no fim, a verdade sobre Maria Madalena é simples e, por isso mesmo, devastadora. A igreja precisava de uma pedra fundamental, um homem, Pedro. Sobre ele, construíram um império. Mas e se a verdadeira pedra, a guardiã da chama, a portadora do legado, sempre foi ela? Ela nunca foi a pecadora. Ela foi a sucessora. Ela não foi a penitente, ela foi a mestra. E esse é o segredo mais temido de todos. O nome de Maria Madalena não foi esquecido. Ele foi intencionalmente ocultado. Mas a verdade, por mais que seja enterrada sob séculos de mentiras, sempre encontra uma forma de vir à luz. E hoje, ela encontrou você. A história oficial é escrita pelos vencedores, mas a verdade pertence a quem a busca. Se esta busca pela verdade ressoa em você, comente aqui embaixo: a chama não se apagou. Sua curtida é um voto pela verdade. Compartilhe este vídeo para que este conhecimento não seja silenciado novamente. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sino para receber as notificações, porque o véu está apenas começando a ser rasgado. Existem muitas outras histórias nos bastidores.